Ainda na procissão do emprego das vírgulas, e nunca é demais falar sobre elas, porque também se torna um assunto bastante latente, porque muita gente que faz as questões de vírgula, conforme eu disse na aula experimental de vocês em sala, acaba achando que é um mecanismo de natureza cardíaco-pulmonar, respiratória, e não sabe que na verdade não é, que existe todo um arcabouço teórico por detrás disso em relação à sintaxe. Então nós já fizemos no nosso tópico de emprego de vírgulas, esse modelo de questão, que é um modelo de questão mais simples, de períodos menores, o modelo da questão 17, que já é um modelo mais complexo, porque os períodos são mais extensos, são períodos mais compostos, e chegamos na questão número 18. Essa questão número 18 é interessante analisar, porque pode ser que a banca cobre de vocês as vírgulas utilizadas no texto de questão, tá? No texto de base, no texto de análise. E eu peguei essa questão aqui justamente por causa disso, que todos os fragmentos que foram tirados verifica a presença das aspas, o que prova que são fragmentos retirados de texto de base, para poder fazer uma análise do emprego da vírgula em questão. Tá? Então é outro modelo de questão para vocês se familiarizarem. A vírgula foi empregada, nota que aqui que é uma questão especificamente de vírgula, já não é uma questão só de pontuação, tá? Então especificamente é uma questão de vírgula. A vírgula foi empregada para separar termos que possuem a mesma função sintática. Então aqui, eu queria marcar aqui com o meu palitinho mágico, mesma função sintática, diz justamente em respeito à segunda regra, tá? Porque nós separamos das 27 regras em duas. A primeira regra, isolar termos de natureza facultativa. E a segunda, termos que têm a mesma função sintática. Então, para isso, a gente vai ter que, de novo, desmembrar sujeito, verbo, objeto, coisa, objeto, pessoa, para ver se a vírgula que está colocada faz uma sequência, uma sequenciação desses termos dentro da mesma função sintática deles. Ok? Vamos para a questão. Letra A. Para que se evitassem doenças como ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes, reumatismos. Então vamos lá. Se a gente observar, ó, o verbo está aqui. Quem evita, evita alguma coisa. São as doenças. Aí vocês percebam que depois vem ataque cardíaco, derrame cerebral, diabetes, reumatismo. São justamente termos que explicam quais são essas doenças. Então percebam que essa vírgula que é colocada pós-ataque cardíaco, pós-derrame cerebral, pós-diabetes, são vírgulas que estabelecem justamente essa sequência de termos que têm a mesma função. Só para lembrar, a oração diz, para que se evitassem doenças como ataques cardíacos, derrames cerebrais, diabetes e reumatismo. Eu queria deixar muito claro que a oração vai até aqui, para que se evitassem doenças. Tudo bem? Ataque cardíaco, derrame, diabetes e reumatismo são termos que explicam essas doenças. E todos eles vêm em sequência. 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, as vírgulas foram colocadas para justamente criar uma sequência de natureza explicativa. Todos os termos têm a mesma função, só que eles são colocados sequencialmente. Então, a letra A, pode deixar. Além do emprego estar correto da vírgula, as vírgulas cumprem o mesmo papel. Porque agora, na verdade, a questão não vai analisar se a vírgula está ou não está correta. Você, além de saber disso, você ainda tem que saber se ela está cumprindo o papel que a questão te orienta, que é ter a mesma função sintática. Toda vez que a questão falar em mesma função sintática, você pode ter certeza que é uma questão de sequência de ideias. Tudo bem? Então a letra A tem essa sequência marcada aqui. Vamos segurá-la. Letra B. Até a segunda metade do século XX, vírgula, a desnutrição foi nosso principal problema de saúde pública. Veja bem, essa vírgula aqui está correta. Do ponto de vista de emprego está correta. Sintaticamente ela está correta. Só que, na verdade, veja, o verbo está aqui, foi. O sujeito está aqui, desnutrição. O objeto coisa está aqui, problema de saúde pública. Então, se você observar, eu tenho sujeito, verbo, objeto coisa. Até a segunda metade do século XX, não é um sujeito, não é um verbo, não é um objeto coisa, não é um objeto pessoa. Logo, é um termo de natureza temporal. E aí, nesse caso, remonta àquela primeira regra que nós falamos para vocês. Se é um termo de natureza temporal, logo
não cumpre a função sintática, quer dizer, não cumpre a função sintática de pertencer a esse período, o que obviamente faz com que a vírgula esteja o isolando. Do ponto de vista sintático está correto, mas não atende à nossa expectativa da questão, porque não existe uma sequência, existe apenas a colocação de um termo de natureza facultativa. Quer dizer, a letra B está correta, mas não atende à expectativa do que a gente quer. Descartemos ela, ok? Letra C. Infelizmente, quando ocorre aumento de peso, os sinais opostos são quase imperceptíveis. Mesma questão. Aqui nesse caso, veja, o verbo está aqui. São. O sujeito está aqui. Os sinais opostos. Imperceptíveis é o termo complementar. Nesse caso, por exemplo, a gente não está trabalhando com um termo que oferece uma sequência. Porque, na verdade, esse quando ocorre aumento de peso também é colocado para nós como um termo de natureza facultativa. Só para lembrar, quando a questão fala em mesma função sintática, vai falar em vírgulas de sequenciação de ideias. E a única sentença que tem sequenciação de ideias é a letra A. Lembrando, para não ficar desatento, todas as vírgulas que estão na questão número 18 estão corretas, mas tem que atender a especificidade da questão. Por isso a questão 18 não é um modelo similar a 16 e não é um modelo similar a 17. Ok? Última questão. Portanto, vírgula, lembrando que portanto é um conectivo, tá? E sendo um conectivo, é perfeitamente compreensível que pós-conector se coloque uma vírgula para dar sequenciação de ideias, tá? Portanto, cerca de 50 milhões de pessoas, que é o sujeito, deveriam, que é o verbo, perder peso para que se evitassem doenças. Veja que aqui, essa vírgula colocada nessa sentença, de novo, ela está sintaticamente correta, mas ela não atende à expectativa da questão. Por quê? Separar termos de mesma função sintática é colocar os termos em sequência. Por exemplo, fui à feira e comprei frutas. 2 pontos. Maçã, banana, melancia, morango. Você vê que nessa sequência de frutas que eu coloquei, eu fui obrigado a colocar vírgula entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto, para justamente mostrar uma gradação, uma sequenciação. Então, para ter a mesma função sintática, para colocar as vírgulas, tem que ter uma sequenciação. E a única que tem de fato a sequenciação que a gente quer é a letra A. Para finalizar, para efeito de questão, eu acredito que uma questão como essa derrubaria 80%, 90% dos candidatos, por uma questão muito simples. Quem estuda, vírgula, não estuda daquela maneira que nós vimos em sala de aula, separando em 2 grandes grupos. O grupo dos termos facultativos, como acontece, por exemplo, aqui, na letra B, tá? Ou as categorias que têm a mesma função sintática. Porque para você fazer isso, você tem que pegar as 27 regras e desmembrá-las. Isso, na verdade, ocorre e oferece muita dificuldade para o aluno poder entender. Então, no nosso caso, como nós aprendemos por essa linha da divisão de 27 regras em 2 grandes grupos, basta tomar cuidado com o que de fato a questão te oferece. Não é muito a linha da Selecom. Tá? A Selecom, aliás, nem trabalha com a ideia se é da mesma função sintática ou se é facultativa, mas para efeito didático e complementar da nossa aula, vale a pena prestar atenção num novo modelo de questão para a gente poder fazer. Ok? A gente volta daqui a pouquinho. Um abraço.